Meus amigos, os entregadores de pizza muitas vezes vivem situações simplesmente inacreditáveis e inexplicáveis. Esta história retrata uma delas. Que Deus abençoe a todos nós. Em uma pequena cidade americana, sábado, meia-noite. Depois de praticamente 2 horas sem clientes, finalmente alguém resolveu ordenar uma pizza, para a alegria do dono do negócio e principalmente de Silvio. Afinal, a maior parte do dinheiro que fazia era ganho com as gorjetas das entregas. Depois de anotar o pedido, Silvio e o dono da pizzaria rapidamente começaram a prepará-lo. Uma pizza grande com 3 recheios diferentes. 20 minutos depois, o pedido estava pronto para entrega. Ao receber o endereço do pedido, Silvio virou para o patrão e lhe disse com uma cara desconfiada que aquele endereço devia estar errado, pois ninguém vivia naquele casarão velho e abandonado. É melhor que o senhor confira o endereço, sugeriu. O patrão verificou no caderno onde havia escrito o pedido, mas infelizmente não havia notado o número do telefone da senhora. Talvez alguém já esteja morando lá, disse ele a Silvio, pedindo que se apressasse com a entrega. E Silvio saiu. O casarão era localizado na saída da cidade, nos fundos de um lote grande que mais parecia uma chácara. Uma casa velha de 2 andares, construída muitos anos atrás, quiçá ainda na época da escravidão. Os rumores de coisas estranhas que aconteciam naquele casarão eram conhecidos muito bem por todos e também por Silvio, pois vivia 2 quadras dali. Mas como disse o patrão, quem sabe alguém já esteja morando lá. Minutos depois, Silvio chegou ao portão do casarão. Nos fundos do lote, a casa parecia como sempre, sem ninguém e completamente no escuro. Tá maluco, pensou Silvio, já sentindo arrepios. Depois de abrir o portão, dirigiu até o pátio em frente à porta principal, onde parou a moto e ficou a observar. Nenhum sinal de vida. Pegou o telefone e chamou o patrão, que foi logo dizendo que acabava de falar com a senhora. E que, segundo ela, havia deixado uma luz acesa no andar superior e que a porta estava aberta. E se não fosse muito trabalho, que ele levasse a pizza até o seu quarto, pois estava imobilizada devido a uma cirurgia na bacia. O quarto era o da segunda porta à direita, onde a luz estava acesa, disse o patrão. Patrão, tá tudo apagado. Nenhuma luz está acesa. E naquele instante, a bendita luz do quarto acendeu para espanto de Silvio. E pedindo ao patrão que permanecesse na linha, pegou a pizza, abriu a porta e entrou. Nenhuma luz do piso inferior estava acesa. A única claridade vinha do piso superior. Chamou pela senhora, mas ninguém respondeu. O patrão continuava na linha. E lentamente, Silvio começou a subir a escada. Os arrepios cada vez mais fortes. Ao chegar no topo da escada, Silvio notou de imediato que a única luz acesa não era do quarto, como disse a senhora, mas sim de uma enorme sala com todos os móveis cobertos por lençóis brancos. E depois de comentar com o patrão, acrescentou: algo está errado. Por quê? Perguntou o patrão.
Se ela está imobilizada na cama, quem acendeu a luz? Sei lá. Bate na porta do quarto. Talvez tenha alguém com a senhora, disse o patrão, já preocupado com a segurança de Silvio. E Silvio bateu. Chamou pela senhora, mas ela não respondeu. O silêncio era total. E buscando pela pobre senhora, abriu a porta. E para sua surpresa, o quarto estava completamente vazio. E enquanto ele olhava confuso e espantado, a porta do outro quarto ao lado abriu lentamente. Ao perceber que também não havia ninguém naquele quarto, Silvio gritou ao patrão que não gostava do que via e que estava saindo. O medo agora era quase incontrolável. Ao começar a descer, parou assustado ao ver que uma senhora vestida de branco aparecia no pé da escada, entre ele e a porta. Assustado, apavorado e gritando, Silvio deixou cair o telefone, a pizza e o restante da coragem. E voltando a subir a escada, correu até a janela da sala, na tentativa de salvar a sua pele. Só faltava abrir e sair. Mas não foi possível. A danada da janela estava entravada e não abria. E enquanto ele batia desesperado contra a janela, gritando por socorro, a mulher de branco subia a escada. E ao vê-la aparecer e olhar em sua direção, Silvio agarrou uma estatueta e atirou quebrando o vidro da janela. E sem perda de tempo, passou entre os vidros quebrados, saltando até o pátio. Enquanto se levantava, dolorido e cortado, ele ainda pôde ver na janela a estranha mulher e observando. Silvio correu como podia em direção à moto e segundos depois saiu disparado como louco em direção ao portão. Enquanto saía, Silvio ainda viu a luz da janela apagar e a senhora desaparecer. E tudo acabou. Graças a Deus. E dias passaram. Em uma outra noite, e por volta da mesma hora, o telefone tocou uma vez mais naquela pizzaria. E Silvio atendeu. Do outro lado da linha, uma voz de mulher ordenou uma pizza. Grande, com 3 recheios. Ao perguntar pelo telefone e endereço, Silvio teve a maior surpresa e susto da sua vida. Não podia acreditar. Pálido e boquiaberto, Silvio entregou o telefone ao patrão e rapidamente abandonou a pizzaria e o trabalho para sempre. Pois o número do telefone informado era o número do seu telefone perdido. E o endereço era o mesmo endereço do maldito e assustador casarão assombrado. Te cuida e muito obrigado.